Inclusive, aquele lá é um Palácio do Sol, né? Esse Palácio do Sol é um antigo palácio presidencial, onde os presidentes, enfim, né, trabalhavam, e depois virou um mausoléu. Eu fui aí dentro, né? Dá pra E aí entrar. dá para você ver o Kim Il-sung e o Kim Jong-il preservados, o corpo Tá. deles está preservado lá dentro. É um grande museu, né? Tá. A Arda Marcha também um período interessante para a gente notar, que as pessoas também jogam vários estigmas nos norte-coreanos, falam assim, os norte-coreanos são esfomeados e tal. E foi um período muito grave mesmo, que as pessoas efetivamente passaram por problemas de comida, e os norte-coreanos admitem isso. Foi um período em que era o fim dos anos 80 e início dos anos 90. A União Soviética tinha desabado, e a União Soviética representava não só a principal forma de comércio de muitos países, como o tipo de comércio que existia entre a Coreia e a União Soviética não era baseado no dólar, por exemplo, como a gente faz. Era muitas vezes baseado nas trocas, baseado em compensações, em subsídios muito grandes por parte da União Soviética. A União Soviética é um país extremamente rico em petróleo, por exemplo. E a Coreia, por muito tempo, acabou se ancorando nesse tipo de relação. A Coreia comercializava com quem? Vamos lá, com a União Soviética, com a Iugoslávia, com a Alemanha Oriental, com a Polônia, com a Romênia, com a Bulgária. Entre 1989 e 1991, o que acontece com esses países? Pô, derruba tudo. Eles desaparecem. Desaparece. E aí esses países são jogados a novas lógicas econômicas, baseadas no quê? No comércio internacional do dólar. São novas doutrinas econômicas. Então a Coreia do Norte perdeu totalmente o seu comércio exterior. Nesse momento em que ela começa, então, a tentar outros tipos de mercado, ela é impedida pelas sanções. Os Estados Unidos estabelecem sanções econômicas gravíssimas contra a Coreia. E isso também é uma coisa que precisa ser denunciada. E não sou eu que estou falando. São os próprios ex-presidentes dos Estados Unidos. Tem um vídeo muito interessante. Agora, meu Deus, eu me esqueci quem é, mas acho que é o Jimmy Carter. Tem um vídeo dele falando assim, as pessoas reclamam que os norte-coreanos têm lá suas dificuldades econômicas, mas nós trabalhamos durante décadas para impulsionar a economia sul-coreana e nós cercamos e bloqueamos completamente a economia norte-coreana. Então, como é que a gente pode reclamar agora que eles não conseguem desenvolver a sua economia? Então, nesse momento dos anos 90, os Estados Unidos cercaram a Coreia de formas absurdas. E o que eu quero dizer nesse cerco econômico foi um cerco econômico, cultural, diplomático e militar. A Coreia é impedida de comprar coisas muito básicas por sanções dos Estados Unidos e da ONU. As pessoas podem detestar o Kim Jong-un, podem detestar o Estado coreano, mas isso não dá direito aos estados, né, às organizações internacionais, de proibir, por exemplo, que paracetamol seja vendido, mas é proibido. Os norte-coreanos não podem comprar remédios. Quando uma série de desastres climáticos atingiram a Coreia nos anos 90, que é uma região geográfica ali localizada num lugar muito suscetível às chamadas chuvas de monções, aos tufões, muitos tufões, tem uma temporada de tufão que é assim, marcado. Todo ano ele passa, inclusive estamos no meio de uma, né? Os tufões passam por aquela região. Nos anos 90, essa temporada foi extremamente terrível, arrasou completamente as fazendas coletivas, arrasou completamente o campo, o raro campo agrícola, né? Houve erro interno, inclusive, porque a economia norte-coreana de grãos era incrível nos anos 60 e 70, mas os norte-coreanos abusaram demais da terra e do uso de alguns insumos, né, agrotóxicos e tal, que exauriram a terra com o passar do tempo, né? E isso teve um preço nos anos 90. Os tufões acabaram com as cidades agrícolas, acabaram com... E a gente está falando aqui de tufão que não só uma grande quantidade de vento, mas você tem os rios que sobem, você tem grandes quantidades de água que são assim, caudalosas fluxos de água que derrubam, destroem cidades inteiras, né? Então você perdeu o campo agrícola. Quando ela vai buscar, então, a alimentação para compensar a perda interna lá fora, ela é bloqueada pelos Estados Unidos e pela ONU. Tudo que os norte-coreanos o cerceamento que eles vão sofrer, o que eles vão procurar nesses anos 90? Substituir, então. Tudo que antes vinha de fora, eles vão produzir internamente. A ideia Juche, esse nome Juche, que inclusive já vou falar para você daqui a pouco quando eu vou falar aqui de dois livros, né? Juche é o nome do socialismo coreano. Eles não se denominam marxistas-leninistas. Eles se denominam jucheanos. Juche, ou Juche, como a gente fala aí na internet, é uma palavra coreana que significa dono de você mesmo. Foi um termo cunhado pelo Kim Il-sung, durante aquele processo que ele observou que a revolução não aconteceria, né, a libertação da Coreia não aconteceria igual aconteceu em outros lugares. E esse socialismo preza pela autossuficiência política, autossuficiência econômica. E isso inclui produzir tudo que
a Coreia precisa. Então a Coreia hoje é um país extremamente independente. A Coreia Popular, um país pequeno, com uma economia incomparável ao do Brasil, Claro. produz uma série de coisas que nós não produzimos. Os norte-coreanos têm veículos lançadores de satélites desde os anos 90. Eles lançam satélites de observação climática, eles estão prontos para lançar um satélite de observação militar, que vai todos os dias passar várias vezes em cima dos Estados Unidos para o terror dos Estados Unidos. É o terror dos Estados Unidos observar que um país tão pequeno, tão frágil, bloqueado, né, um país que foi jogado ali o destino dele para destruição, esse país consegue construir uma série de coisas que desafiam e atacam essa pose dos estadunidenses de que eles são os donos do mundo, de que eles sempre sabem tudo, né? Um satélite norte-coreano capturando as imagens das bases militares dos Estados Unidos várias vezes por dia é um pesadelo do ponto de vista de que você tentou aniquilar esse estado e você não consegue. Os norte-coreanos produzem produtos informatizados que nós não fazemos. O Brasil já comercializou com a Coreia, nós vendíamos soja e comprávamos placas de eletrônicos, telas, circuitos eletrônicos, que nós não produzimos. Os norte-coreanos possuem uma indústria química de fertilizantes, né? Uma indústria metalúrgica, uma indústria de transformação, inclusive magnífica, e muito diversificada para um território tão pequeno. Coisas que nós, tão grandes, tão ricos como o Brasil, não conseguimos. Então, essa coisa da autossuficiência da ideia Juche foi extremamente aplicada nesse período da árdua marcha. Só que isso não é uma coisa mágica que do dia para a noite se faz. Projeto... Né? É um projeto de longo prazo. E os orientais têm essa eles paciência, veem, né? A paciência estratégica. China, eles Japão, veem no futuro. Coreia, tudo.